meu irmão, minha irmã. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez. Obrigado por estar conosco nesse canal, nesse horário. Vamos mais uma vez mergulhar no mistério da nossa fé, de um Deus que nos fala sempre, que dialoga conosco, que forma o nosso coração no caminho do nosso Mestre Jesus Cristo. Que bom que nesse caminho da Páscoa podemos ir penetrando o mistério desta presença nova do Senhor Jesus. Ele está conosco, nos convida a permanecer e a ficar com Ele, para que assim nossa vida possa verdadeiramente ser significativa, portadora e doadora de sentido num coração deste mundo que precisa da luz de Deus e da luz que irradia de cada discípulo do Senhor Jesus. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério da palavra de Deus escrita nas Sagradas Escrituras, particularmente no texto que vamos utilizar na liturgia deste domingo, o quinto domingo da Páscoa. Se você tem aí então a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos ler o texto de João. João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Irmão, minha irmã, estamos diante desta bela parábola, desta bela alegoria, deste quarto evangelho, um dos textos que nós facilmente trazemos à mente quando, porventura, temos que construir uma imagem onde precisamos estar ligados a Jesus. Esta imagem da videira e dos seus ramos é uma imagem que nos é preciosa e cara para falar e representar a nossa relação com o Senhor. Penso que esse último versículo que lemos, o versículo 8º, pode ser uma chave de leitura importante para a compreensão dos versículos anteriores. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Dar frutos, tornar-nos discípulos. Aqui estamos diante de dois movimentos, de duas ações bonitas, oriundas da fé. Dar frutos e fazer-nos ou tornar-nos
discípulos, ou discípulos que dão frutos. Este é, digamos assim, o sentido e, ao mesmo tempo, o ensinamento que o Senhor Jesus nos quer dar a partir desta alegoria do Evangelho de João. O texto começa com alguma coisa que, de alguma maneira, subverte ou vai numa direção diferente da concepção anterior de videira. No Antigo Testamento, videira era o povo de Deus, que, agregado na fé e, portanto, numa relação fecunda com Deus, esse povo se tornava, como lembra o salmista, como lembram também os profetas, a videira de Deus. A videira de Deus é o seu povo amado, eleito, que o Senhor Deus cuida como um agricultor cuida. Se no Primeiro Testamento a videira era o povo de Deus, aqui nesse texto de João há um diferencial importante. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Aí se passa de uma concepção da videira enquanto povo de Deus para a videira em que o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, é esta videira. De modo que é a partir, portanto, de Jesus que se constrói esse novo conjunto que se pode ler na imagem, na metáfora da videira. É a partir de Jesus, então, que se constitui este novo povo, este novo Israel. Agora Jesus se torna, portanto, o eixo a partir do qual são feitos discípulos do Senhor, e esses discípulos se tornam capazes de dar fruto, de dar muito fruto. Aqui então percebemos que neste novo momento da história de salvação, onde é a partir da fé em Jesus Cristo que se forma o novo povo, é aqui então que nos assentamos para a leitura deste texto. É a partir de Jesus então, e nesse permanecer com Ele, que se podem oferecer novos frutos ao mundo. O texto vai dizer aqui no versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. A condição agora é permanecer neste Jesus, que é a videira na qual estamos enxertados, é permanecendo nele e ele em nós, que vamos produzir os frutos de discípulos. E quem não permanecer nele, não dá fruto. Aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aqui estamos diante de uma dimensão importante da fé. A dimensão do nosso vínculo, da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor. O que fazemos no mundo será bom, será frutuoso, se for resultado de uma comunhão com Ele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É uma relação recíproca. Se permanecemos nele, ele permanece em nós. Isso já apareceu outras vezes. Essa relação recíproca já apareceu outras vezes no Evangelho de João. E ela é muito bonita e nova. Há aqui, portanto, um amor que circula. Nós nele, ele em nós. E essa condição, esta intimidade, esta comunhão é fonte fecunda, geradora de muitos frutos e do nosso ser discípulos.
Enquanto estamos nele, em comunhão com ele, permanecendo nele, este é um verbo importante para o quarto evangelho, permanecer, é permanecendo nele que haveremos de dar os frutos que ele quer que os seus discípulos produzam neste tempo. De modo que tudo que fizermos, meu irmão, minha irmã, seja no sentido de reorganizar a vida interior, mas também de reorganizar a vida exterior, a sociedade, a igreja, o mundo, faremos pela nossa comunhão com Ele, por permanecermos nele e Ele em nós. É assim que haveremos de dar muito fruto e de nos fazer discípulos. O que importa, portanto, é que aquilo que façamos porque estamos nele, porque ele está em nós. Não façamos por outros motivos ou por outras motivações, mas façamos, sejam as pequenas, sejam as ações ousadas e grandes, façamos tudo isso porque estamos nele, enxertados nele. Ele é a videira verdadeira e é nele, enxertados nele, que haveremos de dar os frutos que este tempo precisa. A motivação, a seiva, a energia geradora desses frutos vem de Jesus, da nossa comunhão com Ele, e não de outra fonte ou de outro lugar. Que a meditação desse texto, que a Eucaristia que vamos celebrar, nos ajude a dar os frutos que este tempo precisa e dá-los pela nossa comunhão, pela nossa permanência em Cristo. Sem Ele, nós não podemos nada. Sem Ele, não damos conta de converter nem o mundo interior, nem o mundo exterior. Por isso, permanecer no Senhor é condição para darmos rumo novo ao nosso mundo de dentro e ao nosso mundo no qual estamos inseridos como comunidade humana. Sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Bebemos da fonte. Olá, meu nome é Sabrina e eu sou responsável pelos trabalhos das obras sociais em São Maria de Nazaré. Nós cuidamos de uma instituição acolhedora para adolescentes do sexo feminino, uma comunidade terapêutica para adolescentes do sexo masculino, o serviço de acolhimento em família acolhedora e também o lar dos idosos. Venho falar com você sobre a destinação de parte do seu imposto de renda para os fundos da infância e também o fundo do idoso. Através dessa destinação você pode ajudar, e muito, a manter os nossos trabalhos, a dar continuidade em tudo que a gente faz. Nós apresentamos projetos nos respectivos conselhos da criança, conselho do idoso, e com aprovação nós conseguimos pagar salários de funcionários, despesas, melhorias, fazer com que este nosso trabalho aconteça. Por isso eu te convido a fazer a destinação de parte do seu imposto de renda para estes fundos. Muito obrigada! No coração deste tempo, estamos no tempo da Páscoa. Estamos vivendo e lendo neste programa o Evangelho do 5º domingo da Páscoa. São 7 semanas que nos levarão, portanto, ao dom do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes. E nesse tempo da Páscoa vamos então nos interrogando, vamos saboreando essa presença do Senhor Jesus. E aí meditando esse mistério que funda a nossa fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina assim: ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição. Nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que Ele ressuscitou dos mortos. É uma palavra lá dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos eram, por excelência, testemunhas da ressurreição do Senhor. Isso é importante. É em cima desta verdade que nós colocamos um olhar de fé
sobre Jesus, sobre suas palavras, seus milagres, seus sinais. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição. Esta é a resposta que nós damos ao mistério da morte. E neste tempo em que, infelizmente, a morte nos ronda, aqui já estamos beirando os 400 mil irmãos e irmãs que tombaram nesta pandemia, e diante desta trágica, absurda situação, nós nos colocamos inevitavelmente então diante do enigma, da angústia, da dor, da separação que a morte causa. E é preciso, meu irmão, minha irmã, de novo, levantar nossas certezas de fé acerca desta realidade que nos toca a todos. Morreremos todos porque nascemos mortais, e a morte faz parte, a morte corporal faz parte da nossa trajetória existencial. Mas poderíamos pensar, segundo o coração de Deus, numa morte que viesse depois de uma vida longa e feliz, onde tudo aquilo que Deus investiu em nós tivesse se transformado em missão, em serviço, em história. A morte que vem precocemente, ou que vem como resultado de violência, ou de irresponsabilidade, ou de omissão, essa morte nos agride grandemente, como também agride esse dom precioso que Deus plantou e que Ele vê ceifado de modo precoce, antecipado em muitos dos seus filhos e filhas. Por isso, diante desta situação em que nos encontramos, como também da morte que nos ronda sempre, todos os dias, nós somos chamados a recolocar o nosso olhar de fé sobre a ressurreição. No programa passado eu já tinha mencionado brevemente, e retomo isso também aqui agora, respostas que a humanidade deu para a morte, tentando colocar foco sobre a nossa resposta, sobre o nosso remédio para a morte corporal. Podemos dizer assim, que diante da morte e diante das respostas humanas que se construíram para a morte, nós podemos pontuar pelo menos 4. E se há outras, e certamente podem existir outras, essas 4 nos interessam grandemente. A primeira resposta para a morte é o nada. Isto é, na morte tudo acaba, tudo cessa. Não há mais nada senão a nossa existência temporal, corporal, provisória, limitada. Independente do tempo que esta vida tenha, o que temos de vida é tão somente este tempo vivido na distensão da história e do tempo. Na morte não há mais nada. O nosso corpo é sepultado e ali, com o passar dos dias, nós desaparecemos como qualquer outra criatura neste planeta. Esta é uma resposta que não é a nossa. A nossa resposta para a morte não é o nada. Mas também a nossa resposta para a morte não é uma volta sucessiva a esta vida, numa cadeia indefinida de vidas vividas, digamos assim, pelo mesmo espírito humano. Nós não acreditamos, não professamos, não comungamos com a reencarnação, onde, digamos assim, um mesmo espírito vá tomando, ao longo da história da humanidade, vá tomando tempos diferenciados, em gerações diferenciadas, em momentos diferenciados, na mesma e única história deste planeta ou da história humana. Num processo em que não há uma individualidade que permanece, porque cada reencarnação
constitui-se numa nova história que permite avanços ou retrocessos na evolução daquele espírito. Não é isto que também professamos. Também não professamos a ideia de que só existe um ser, uma substância, que está em tudo e em todos. E quando uma parte desta substância que está neste ou naquele ser termina a sua forma de existência no mundo, é como se este pequeno fragmento do único ser voltasse a este ser originário. Aqui estamos diante de uma mentalidade panteísta, onde tudo é expansão criativa e diferenciada de uma única substância. E quando este ser, este existente, deixa de existir aqui na configuração da história e do tempo, é como se mergulhasse neste ser originário e único. Nós não pensamos também assim. Aqui não há uma individualidade que permanece. O que há é um único ser expandido em formas diferenciadas e incontáveis de expressão de vida e de ser, e isso então é recolhido na morte de cada espécie ou de cada ser humano. Isto é o panteísmo. E temos filosofias e mentalidades que também comungam desta vertente de resposta para a morte. A nossa resposta para a morte não é o nada, não é a reencarnação, não é o panteísmo que funda um único e mesmo ser originário, de onde saem todas as coisas e para onde voltam todas as coisas. Não, a nossa resposta para a morte se chama ressurreição. Há uma morte corporal, uma única morte corporal, a partir da qual então se estabelece um outro tempo de vida que mergulha na eternidade, cujos dias não se contam. É uma vida que começa aqui com uma existência única, irrepetível, que passa pela morte e mergulha num mistério de eternidade. E nesta eternidade que prossegue, esta vida construída na história é resgatada, é purificada, é ressuscitada. E este ser humano que construiu a sua história na relação com as outras pessoas, com os outros seres humanos, com a natureza e com Deus, este ser humano que mergulha na morte é ressuscitado e prossegue vivendo numa vida que se estende junto daquele que é vida, que tem poder sobre a morte, que vive para sempre. Aqui estamos diante, meu irmão, minha irmã, da ressurreição. Um mistério que nós tentamos elaborar com palavras. E acho muito bom que você, cristão, católico, gaste tempo para ler, para meditar, para aprofundar esse mistério. Mesmo que nenhuma palavra humana possa dizer completamente o que seja, como seja, de que maneira será, nós devemos, mesmo aí, envolvidos num mistério que tem Deus como aquele que o preside, nós devemos buscar todos os dias penetrar com a nossa fé, com a nossa razão reverente, penetrar esse mistério da ressurreição. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica é uma boa referência. As leituras, os bons escritores que falaram na longa tradição da Igreja, como neste tempo falaram da ressurreição, são bons autores que nós deveríamos buscar para não tentar compreender pelas vias de razão esse mistério, mas para encontrar motivação para continuar crendo, para entender que há uma morte corporal que nos toca a todos, como lembrava São Francisco de Assis, a irmã morte corporal. Esta morte corporal não é o nosso fim radical, não é apenas um
momento em que avançamos na morte para retornar à mesma existência, não é um mergulhar num ser que nos anula, mas essa morte corporal significa tomar consciência e visão daquele para quem fomos criados, por quem fomos e para quem fomos. A morte corporal que nos coloca e mergulha no mistério da ressurreição, nos põe de pé diante do Cordeiro, do seu trono e daquele que preside o mundo visível e invisível, porque é para lá que nós vamos. É nesse lugar onde nos encontraremos com Deus, é aí que a nossa vida prossegue para sempre. Onde nossa individualidade é preservada, é justificada, é redimida e nós somos levados e reconhecidos diante de Deus e por aqueles que estiverem conosco lá. Essa é a nossa fé. E se a morte bateu à sua porta, meu irmão, minha irmã, nesse tempo, lembre-se disto. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus, no coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja está a nossa devoção a São José, particularmente neste ano dedicado a ele. E ao redor da comemoração do Dia do Trabalho, neste 1º de maio, vamos pensar agora em todos aqueles que estão felizes naquilo que fazem, no trabalho que realizam, resultado da graça de Deus em cada coração humano que o capacitou para esta ou aquela atividade. Mas também pensemos naqueles que estão sem trabalho. E aqui estamos falando de milhões e milhões de brasileiros. Vamos pedir a este José operário que interceda a Deus para que se abram frente de trabalho, se valorize o trabalho de cada um, o trabalhador receba aquilo que é justo e assim possamos construir uma sociedade humana onde o trabalho seja reconhecido como uma atividade primorosa, importante, fundamental, onde os direitos do trabalhador sejam reconhecidos, respeitados e garantidos. Pensamos então neste último bloco, através desta oração ao grande patriarca São José, o operário, o carpinteiro, peçamos a ele que cuide de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras, a fim de que possam no exercício cotidiano, feliz, serviçal, daquilo que eles realizam como a sua opção profissional, possam prestar um grande serviço ao mundo, às pessoas, à igreja, a fim de que assim o trabalho humano seja um lugar bendito de realização do ser humano, que é um ser para o trabalho e precisa de trabalho para realizar-se como verdadeiramente humano. Rezemos então ao grande patriarca São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder.
São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa família, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.